Olá, bom dia. 8h41, começando mais uma edição do Painel do Porto, aqui pela Rádio StarNewsSantos.com, pelas várias plataformas que nós vamos com o nosso áudio, com o nosso vídeo para todo o planeta, e é claro, pelo Facebook, pelo YouTube, e você já está observando, ontem já tinha observado, nas outras semanas também alguns programas pontuais em um novo sistema de transmissão, onde você já me vê, já me ouve, né? Espero que esteja aí recepcionando a nossa imagem da melhor qualidade. Já também está acompanhando os nossos convidados conosco aqui desta manhã. Hoje, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, dia do perito criminal, dia nacional da Polícia Penal e dia mundial da propaganda. Se você ainda não investiu hoje, pense em investir, você que é empresário. A propaganda ela é um segmento do seu negócio. Você pode fazer o melhor negócio investindo na propaganda. Não precisa investir muito, invista potencialmente o que o seu negócio pode oferecer. Muitas vezes o seu público está ali escondido por falta de conhecer e saber que você existe. Então, hoje, no Dia Mundial da Propaganda, anuncie, faça como grandes empresas, grandes marcas que, para serem grandes, iniciaram anunciando há muitos anos atrás. Deixa eu pegar aqui o bom dia da Virgínia. Bom dia, Virgínia. Tudo bem? Tudo certo aí no nosso novo sistema de transmissão? Bom dia, tudo certo. Maravilha. Então, estamos aqui. Deixa eu apresentar os nossos convidados, que você já está vendo, ali, os dois estão bem, né? Nível Pérez e o doutor Ailton Cláudio Ribeiro. Nível, bom dia, tudo bem? Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Ailton. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer falar um pouco do Porto, do que vem acontecendo com a nossa cidade e de outros portos também. É isso aí, não vamos falar muito, não vamos falar até de greve também, viu? Porque é importante falar de profissionais que atuam no Porto, que são necessários, e muitas vezes o governo, ele olha assim, eu prometi alguma coisa? Promessa é dívida, e já dizia o meu velho pai que o combinado não sai caro. Então, eu sempre comungo desta opinião. Ou estaria eu errado, o senhor Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, auditor fiscal da Receita Federal, jubilado, Isso. E também advogado e, com certeza, dos bons. Bom dia, Ailton. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Nive. Muito obrigado também pelo convite aqui e também num tema fundamental, que é o Porto de Santos, que o Nível, pelo amor de Deus, ele dá aula aqui. Então, hoje vai ser um dia que eu vou ouvir com prazer do que eu vou falar. E saudar o nosso público também, que nos prestigia com a audiência. É uma satisfação grande ter e um carinho grande que eu tenho por vocês todos aí. E vamos lá, vamos enfrentar a quarta-feira com uma pauta extensa aí que a gente tem, né? Com certeza, com certeza. Esse Porto aí nosso que é fundamental para a economia do Brasil, não vai, da cidade. Né? Ailton, não vai ter essa moleza de ficar só observando. Você vai falar muito porque você foi até dias atrás membro de uma categoria importante, que é a da auditoria. Sim, com certeza. Fiscal que nós temos no Brasil. Não fora isso, o nosso PIB não seria o PIB que o é. Sim. Apesar que tem gente que esquece. Só aproveitando antes do nosso primeiro intervalo, até para dar a oportunidade depois do Ailton tomar aquele café, deixa eu mandar um abraço para o Paulo Teres, né, Virginia, em Daytona Beach, na Flórida, que ontem participou conosco por mais de 1h30. É um piloto brasileiro, engenheiro, né? Está lá, inclusive com a sua empresa, a MRM, que é de trading, inclusive quer interligar a sua empresa com o mercado brasileiro, né, na importação e na exportação. Muita gente comentando a ele que teve muita amizade com vários pilotos da época, o Wilson Fittipaldi, muita gente, apesar dele ser mais jovem, e foi muito bom ontem. A gente pôde registrar uma audiência muito legal. Várias emissoras de rádio das plataformas que nos seguem adicionaram o programa, o que nos dá muita satisfação e responsabilidade também. Estamos aqui em Santos, litoral de São Paulo, transmitindo para todo o planeta, né? E quando a gente fala em assuntos pontuais, por exemplo, hoje, um dos temas muito relevantes aí, e o Nível, se eu não estiver equivocado, Nível, recentemente você foi a Itajaí, Santa Catarina, ou irá? Não, eu fui. Você foi? Estive no mês de outubro em Itajaí. Então, aí você vai perceber, vai comungar comigo do seguinte: nós percebemos que muitas multinacionais e muitas empresas de lastro internacional estão investindo no Brasil, principalmente nos nossos portos, adquirindo o quê? Terminais, adquirindo áreas. Porque muita gente faz uma confusão. Os portos são privatizados. Os portos são, de certo modo, sim, os terminais. O governo tem feito o trabalho, mas a gente tem percebido, por exemplo, né, multinacionais investindo cada vez mais na compra de terminais brasileiros, de empresas brasileiras. A gente pode pegar o caso da MSC, pode pegar o caso da compra da Wilson Sons. Isso me parece que veio para ficar. E recentemente agora, perdão, eu ia te cortando, mas o governo chinês disse que não quer mais permanecer da maneira como está com o Brasil, quer estreitar isso. Os chineses querem ter um potencial maior. E aí também fica a pergunta, muito cuidado também, se a gente cede demais, né, os chineses vão olhar o quintal deles, não o nosso, né, Nível?
Com certeza. Você cita, entre outras aquisições, a CMA CGM, que comprou a Santos Brasil, que era uma potência. Exato. Então, assim, realmente os armadores, o pessoal de fora está investindo muito no Brasil. Isso é importante, mas, por outro lado, nós temos também que ter regras para isso. Tá? Na verdade, não é uma privatização, é uma outorga de 20, 30 anos. Tá? Então, se discute muito também o embasamento jurídico disso. Que segurança eu tenho para investir milhões num terminal? Você falou do Sul, hoje nós temos a JBS investindo no Porto de Itajaí. O grande problema que Santos, e eu não vou dizer Santos, eu digo o Estado de São Paulo, enfrenta hoje, com algumas fugas de carga daqui, é por conta dos incentivos fiscais que o Estado de Santa Catarina e outros estados vêm dando. Hoje, só para você ter uma ideia, uma importação, via de regra, paga 18% no Porto de Santos, no aeroporto de São Paulo, Campinas, que se você fizer o cálculo por dentro, chega a 21%, 22%, sendo que Itajaí ele paga 4%, 3%. Lógico, quando ele vender este produto, ele vai pagar com a substituição tributária, ele vai pagar a diferença. Sim. Mas você não tem o desencaixe financeiro na chegada da mercadoria, e sim na venda final da mercadoria. Isso gera um fluxo de caixa grande para as empresas. O Ailton está aqui, ele pode dizer um pouquinho mais sobre isso. A gente tem feito alguns trabalhos em cima disso. A gente tem empresas, principalmente do pessoal do aço, empresas de valor agregado muito alto, que têm um ICMS muito alto, se estabeleceram em Itajaí. Eu tenho vários colegas em Itajaí, represento muitas empresas de Itajaí aqui em Santos, nós temos um bom relacionamento, e hoje, além dos incentivos, Itajaí está crescendo muito na parte logística, ou seja, no escoamento das cargas, o que não acontece no Porto de Santos. A gente volta e meia vê uma Anchieta, vê uma Imigrantes congestionada. Então, é esse trabalho que eu entendo que a cidade tem que fazer, o Estado tem que fazer. Nós temos que melhorar os acessos, isso aí é discutido há mais de 10 anos, melhora os acessos e, se possível, conceder também uma redução na carga tributária do ICM. Na entrada. Na saída, se paga normalmente. Essa é uma questão que muito bem colocada pelo Nível, Ailton, quando nós falamos aí melhorar acessos, né? E ele fala de Itajaí, eu tenho estudado bastante os portos brasileiros, a gente pegar como vertente maior, o maior porto da América Latina é o nosso Porto de Santos, sim, mas ele está colocado, né, um porto confinado, né, dentro de Santos e com a margem do Guarujá também. O Guarujá teria ali, por Vicente Carvalho, uma possibilidade maior de crescimento para esse acesso. Eu olhava o projeto do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Transporte do Estado de São Paulo, também planejamento, que dá conta de um ramal, né, que pode vir. Existem ideias, já houve até uma possibilidade de uma ideia de se colocar uma pista, viu, Nível, Ailton, os nossos ouvintes também, mandar um abraço para Antônio Sanches lá no Guarujá, o Ailton está na minha frente. Mandar um abraço para ele. Esposa também, e ele até havia citado, se não dá para imitar, né, alguns modelos que existem lá fora. O que são modelos lá fora? São rodovias com 2 andares. Você tem um andar de baixo que você prioriza, por exemplo, ônibus e caminhões, e a parte de cima só o veículo de passeio. Então você poderia criar uma nova rodovia agora, uma terceira, né? Seria, na verdade, a terceira pista da Imigrantes, a segunda já está aí, mas lembrando que existem caminhões. Se a gente não tiver um acesso a alto nível exatamente para o porto, e aí eu vejo a dificuldade maior de Santos, por exemplo, como o nível citou de Itajaí. A gente pega Santa Catarina, Itajaí, Itapoá, são regiões que têm possibilidade de acesso ser duplicado e ampliado. E o governo de lá está fazendo. Santos não existe área para isso. Guarujá um pouco mais, mas há um problema ainda maior, que é a Serra. Quando a gente fala em fazer uma obra como essa, não é uma obra para daqui a 2, 3 anos. Vai levar 9, 10 anos. E quando ela estiver pronta, o gargalo, o famoso gargalo, vários seminários de portos acontecendo na Baixada e em vários pontos do Brasil, citam isso. E a gente tem que comungar de uma opinião seguinte: ou é pensado já, ou o Porto de Santos, o próprio Marcos Muniz, né, comenta isso, vai entrar num colapso, não pela falta de modernização, não, mas principalmente pela logística que não vai acontecer no gargalo de acesso, não somente da entrada do porto, como também dos navios, porque os navios, quanto mais espera o nível, daqui a pouco pode até explicar, a conta vai ficando mais cara. Com certeza, Edu. Eu vejo o seguinte, eu não vou entrar em detalhes de engenharia, porque também a gente vai entrar em questões técnicas aqui, que às vezes até também seria interessante a gente ter um especialista aqui para falar disso. Mas, olha, alternativas, eu acho que
a estrada de Parelheiros, que sempre se cogita, que tiraria bastante veículos que vêm para o litoral sul de São Paulo, que também seria uma coisa interessante. Outra coisa, revisar as alternativas que a gente tem dentro da Baixada Santista para um porto, como houve uma proposta de Itanhaém, mas mas é área indígena, que não sei o que lá. E eu quero lembrar o público que o governo conseguiu equacionar a questão de Alcântara, que é uma base de lançamento de foguetes do Maranhão, que fica numa região de quilombolas, que tem praticamente o mesmo tratamento de uma reserva indígena. Então, isso daí, eu acho que quando se tem boa vontade, quando se tem digamos assim, a iniciativa de negociar, de equacionar os problemas, eu acho que eles se resolvem. O problema é quando se fica naquela questão de um jogando no colo do outro. O problema é o Estado de São Paulo, mas o Estado de São Paulo fala que precisa da verba de não sei o quê, autorização, aí ninguém faz nada. Eu acho que se cada um, dentro das suas competências, assumir o seu papel, o Estado de São Paulo, com as ligações para o Porto de Santos, o município de Santos também, com a ocupação de solo aqui em Santos, permitindo também que as empresas que prestem serviço para o Porto tenham como expandir ou atuar de maneira mais digamos assim, mais eficiente, a coisa se resolve. E também a integração da Baixada Santista. Sim. Porque São Vicente também tem espaço para receber a área continental de São Vicente. Guarujá tem alguma coisa que pode ser aproveitada. Cubatão talvez tenha bastante também espaço. Porque temos que lembrar que muitas indústrias saíram de Cubatão deixando galpões, deixando áreas livres. Recentemente, o próprio Marcos Muniz comentava a respeito da poligonal, que pode ser uma solução até para São Vicente ampliar sua questão financeira, arrecadação. É um pensamento, pode acontecer. Já há um entendimento também, conversava e observava isso através da própria autoridade portuária de Santos. A própria área continental de Santos está sendo vislumbrada também como área de ocupação para isso. Existe lá a possibilidade de ZPS serem ocupadas para essa utilização, mas algo que me chama a atenção, eu vou até passar uma matéria aqui que a gente compilava de vários temas, aí, por exemplo, sobre Porto, que entidades como o Instituto Brasileiro de Infraestrutura, o IBI, no seu propósito de amparar e oferecer suporte técnico à Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos Brasileiras, né, a FPPA, ela terá um papel estratégico na distribuição e aplicação de verbas parlamentares, visando melhoria, né, dos portos brasileiros. Essa frente parlamentar é coordenada pelo deputado paulista de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que é um deputado de Santos, do PSDB, e é um processo de consolidação que foi criado para oferecer esse suporte técnico no Congresso Nacional, que abre as principais questões relacionadas aos setores portuários, aeroportuário e de infraestrutura. O atual cenário globalizado é imperativo e que haja mudanças no padrão logístico. E as premissas do comércio exigem estratégias agrupadas em dois setores, nacional e também locais, investimento privado na infraestrutura e não apenas o necessário, mas apresentando perspectivas de otimismo e crescimento e desenvolvimento dessas áreas. Em recente evento promovido no Parque Valongo, em Santos, no último dia 29, ele reuniu autoridades, incluindo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para discutir as prioridades da infraestrutura logística brasileira. A discussão sobre a conexão eficiente entre os diferentes modais de transporte é urgente e precisa ser aprofundada. No compromisso, o ministro disse que localizações críticas devem ser analisadas e necessários estudos logísticos para que isso aconteça, para evitar justamente os gargalos. Um dos grandes obstáculos a serem enfrentados na modernização para a estrutura é justamente a recepção de navios de grande porte que possuem 400 metros de comprimento, com 17 metros de calado, e a logística portuária efetiva. Fundamentalmente, o comércio internacional requer adaptação a novos padrões de navegação e tecnologia. Uma questão histórica e a travessia seca aí do canal de acesso ao principal porto do Brasil. Segundo ele, ainda deverá ser implementada após 100 anos de promessas essa travessia que é o túnel Santos-Guarujá, mas mesmo assim ele vê a questão do gargalo no acesso de saída e entrada do porto, mas não somente a modernização de rodovias, mas também o modal ferroviário. Sim. E também uma possibilidade de mais berços de atracação. Hoje são em torno de quantos, Ivo, no Porto Santo? 60 e poucos berços? Tem um volume grande. Acho que, se eu não me engano, a última vez que o Pomini falou, eram 60 e poucos berços. É que muitos estão mais ligados à parte do agronegócio. Pois não. E não só o agronegócio,
nós chamamos também dos papeleiros, onde está na ponta da praia. Sim. Então, ali tem vários berços. De container, eu não sei te precisar quantos são, container de carga solta. E o ministro cita aqui, as eficiências estruturais do principal porto do Hemisfério Sul demandam soluções urgentes, imediatas. O Brasil não pode ser penalizado por gestões ineficazes. É vital que sejam implementadas decisões técnicas com rapidez e estratégias, que estejam alinhadas literalmente com o que está acontecendo nos portos mundiais e globais. Atendendo a necessidade de navios, aeronaves também, aí ele cita aeroportos. Uma exigência essencial, garantir a eficácia no processo logístico, aí passa, né? Na cobrança efetiva de tributos, na eficácia da fiscalização, e aí remete à Receita Federal, estratégias locais de recepção de navios, na questão de rodoviária, de modais, para ser interligado. O Ailton e Nível, quando a gente fala em modernização de portos, e aí o ministro coloca com muita prioridade uma urgência nisso, a gente tem ali alguns fatores que acabam esbarrando. Quando a gente fala em novas alternativas de acesso, e o Nível teve em Santa Catarina, hoje também não é assim um super acesso, mas... Tem bastante congestionamento ainda. Exato. Mas estão mexendo nas pistas. Então. E eu vou citar, por exemplo, recentemente foi inaugurado o contorno rodoviário de Florianópolis, que liga várias cidades. Pega ali Florianópolis, Balneário Camboriú, Palhoça, Biguaçu, são regiões que vão até Itajaí. Isso já vai desafogar o quê? A BR-101. Você cria uma alternativa. Já existe um projeto de fazer uma outra rodovia bem paralela para chegar ao porto de Itajaí e Navegantes. Enquanto aqui a gente não tem projeto nenhum, tem a especulação de uma nova pista, né? Mas os recursos tem, que a gente saiba tem. Essa lentidão e essa letargia que a gente percebe, quando estiver pronto, Ailton, já não serve mais. Com certeza, porque, veja bem, há a questão também dos licenciamentos ambientais, que também demoram. Justo. Às vezes são 2 anos só para conseguir fazer todos os estudos, né, os estudos necessários. E quando chegar lá, o porto já está desatualizado. Quando já se tem a ligação seca, né, ao porto, você já não tem mais aquele porto de 2 anos atrás, você já tem um outro porto lá. Muda muito rápido. Muda muito rápido. E outra coisa também que nós temos que acordar para a concorrência de portos, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil. Aquele porto lá que me chamou muita atenção, de Xangai, no Peru, que os chineses construíram, Exato. Quer dizer que vai servir para tirar a carga do agronegócio que viria aqui dos portos daqui ou da região norte, vão ser desviados para o Peru, né? Se tiver facilidade de acesso, uma ferrovia, alguma coisa. Então a gente também tem que pensar nisso, tem que ter essa visão estratégica, visão de futuro, que se não ampliar o porto e rápido, não modernizar rapidamente, o Santos vai precisar perder cargas para outros portos aqui nacionais e até do exterior. Já vem perdendo. Né? Pegando um pouco no gancho que o Edu falou, hoje nós já temos dificuldade na devolução dos contêineres vazios. Exato. Tá aí. Hoje, os terminais estão pedindo 3, 4, 5 dias para você devolver um contêiner. O que isso representa? Representa um custo para o importador. Ele tem uma planilha de custo, que ele já colocou os seus tributos, colocou o primeiro período de armazenagem, as despesas inerentes. Quando a mercadoria é descarregada e o caminhão volta com o container vazio, o terminal hoje, os terminais, eu não vou dizer porque cada armador tem seus terminais, hoje não tem janela para entrega. O que acontece? Você tem que levar esse container para a transportadora, baixar o container, porque o caminhão não pode ficar preso, e depois, dali a 4, 5 dias, colocar de volta em cima do caminhão e entregar no depot vazio, o container vazio. Isso gera demurrage, que hoje uma demurrage de um container de 20 pés, container seco, não estou falando de reefer, tá? Está em torno de 80, 100 dólares por dia. Nossa. Você tem a despesa do terminal, que o terminal vai te cobrar essa locação. Exato. E o trabalho de pôr e tirar do caminhão. Então, veja, isso representa um custo final no produto importado, que vai estourar na mão do consumidor. Exato. Então, quando você fala de colapsar, eu te digo que nós estamos muito perto disso, porque a questão de um mês atrás, eu trabalho com 2, 3 terminais que eles não estavam conseguindo receber carga, eles estavam com 97% de ocupação, eles não tinham área de movimentação para entregar o container. Então, veja, a coisa está acontecendo muito mais rápido do que todo mundo imagina. Hoje nós temos fila de navios na barra para descarregar. Então, assim, precisa se pensar num projeto urgente, principalmente de escoamento de cargas. E veja, a gente não pode culpar os órgãos
federais. Sim, porque sim. hoje a Receita Federal, com a questão da análise de risco, vem liberando containers, 90% dos containers sem conferência, por conta dos scanners, eles já conseguem enxergar o que tem dentro do container. Então, 10%, nem isso, 7%, 8%, é que são direcionados para o canal vermelho. Essas cargas ficam um pouco represadas. Mas mais de 90% sai direto. Então, a culpa não é mais, como se dizia antigamente, da Receita Federal, que demorava. Os órgãos anuentes também hoje vêm trabalhando com uma certa velocidade. O Ministério da Agricultura, a própria Anvisa tem uma demora. Mas aí a gente fala de 30% das cargas, 40%, Sim. que tem que passar por esses órgãos. Exato. No caso do Ministério da Agricultura, a madeira, mas eles também têm uma análise de risco desenvolvida. Somente 10, 15% dos contêineres são vistoriados pela Anvisa para verificar se tem madeira ou não, e se a madeira está devidamente fumigada. Então, veja, você citou o colapso, eu digo, estamos próximos disso. E nós vamos ao nosso primeiro intervalo, só citando, né, que a gente, depois o Nível vai comentar essa viagem dele, essa estada dele em Santa Catarina, o que ele percebeu de pontos positivos, né? Pode até estar negativos, mas que a gente aprende com todo mundo, né, Ailton? A gente aprende, apesar do Porto Santos ter essa grandiosidade, mas fica muito latente, né? E a gente percebe em vários seminários que ocorrem de portos, muito se fala, podemos usar as hidrovias. A Baixada Santista, ela é cercada por água. Não é bem assim. Eu fui levantar um estudo de especialistas. Então, por exemplo, quando foram algumas pontes criadas em torno do porto, aqui ligando Guarujá, Cubatão e a região, essas pontes são baixas. Então, você não passa. Tira qualquer condição de uma embarcação passar embaixo. Não foi planejado. Quando você fala em navegabilidade, você precisa de profundidade. Não foi pensado. Então, tudo isso tem que ser discutido e de uma maneira... dá para corrigir? Dá para corrigir, mas requer investimentos e estudos precisos para isso. E a gente percebe que outros estados, a gente percebe, por exemplo, que isso é feito. O Ailton acabou de comentar sobre investimento chinês no Peru, foi tudo pensado, foi tudo desenhado, produzido, inclusive, de uma maneira minimalista, para depois traduzir isso na forma real. E isso a gente precisa discutir bastante. Quando a gente fala nesse investimento de modais, o rodoviário, o ferroviário, o hidroviário, isso já passou do tempo, já passou da época. Acho que a gente tem uma lentidão e um atraso muito grande. E a gente percebe isso. Por exemplo, o mega terminal do Porto de Santos, que está motivando muitos debates, né, que é o ST10, esse é o maior terminal de contêineres já licitado no país. Será o maior deles. E ele está localizado no Sabol, numa área de 601,101 mil metros quadrados. É muito grande. Então, você precisa do quê? Entrada e saída. Você precisa... Como é que você vai ter saída se esse terminal está junto ali, entrada e saída de Santos? Digamos, com todo respeito, é estreita. É pista, estreita. Né? E aí, para encavalar mais do lado do Sabó, se eu não estiver errado, você tem o Valongo. Com certeza. E aí se desenha um terminal de passageiros para abrigar mais navios. Eu não vejo solução técnica ali fácil para que isso aconteça sem impacto para o porto. E mais, ouvindo especialistas, a feitura a nível desse túnel que vai ligar Santos Guarujá, ela vai congestionar e vai para o porto. E não é por um dia, não é por uma semana, nem por um mês. Isso vai trazer impactos gigantescos também para a cidade. Então, a gente tem que mensurar tudo isso. A gente vai ao nosso primeiro e rápido intervalo aqui. Esse é o painel do Porto. Hoje você está me vendo diferente aqui. Os nossos convidados também, imagens divididas. A partir de agora, a Rádio Star News sempre produzindo novos efeitos e mecanismos diferentes. Para que você, hoje, por exemplo, dia da propaganda, entenda, vale a pena anunciar no painel do Porto, por exemplo, na Rádio Star News, está 24 horas no ar. E eu quero agradecer também as várias emissoras espalhadas pelo Brasil. Somos novinhos aqui, hein? De Santos. Santos tem uma referência histórica muito grande, né? Nível, também a Ailton tem uma história, né? Então, tudo que é precursor da cidade, a gente sempre lembra. Nós aqui somos um grãozinho de areia, mas levando informação. E quantas rádios que estão espalhadas pelo Brasil que já descobri, recebem informação da plataforma que puxam o nosso conteúdo, colocam na sua programação pelo conteúdo que a gente produz aqui. Humildemente, a gente agradece, mas a gente vai em intervalo. Em nome de Muniz Logística Soluções em Comércio Exterior, se você quer importar e exportar, já sabe, deve fazer com quem tem expertise para isso, tem equipe para isso e tem uma frota habilitada, que é a Muniz Logística em Santos, né? Acesse o emunizlogistica.com.br ou ligue, você gosta do tradicional telefone? Fácil, 13.4004-8686. Agora, se você é lojista, você vai vender o seu carro, tá que nem o Ailton Nível ali, pensando em trocar de carro, você fala, mas antes eu tenho que virar sócio do governo do estado.
você tem que passar pela vistoria, você vai pagar pela vistoria. Então você tem que ir numa ótima vistoria que tem 14 unidades agora, gente, que é a Forte Vistoria, 14 unidades. Eles estão na Baixada Santista, eles estão no Vale do Paraíba, estão em São Paulo, estão espalhados. Em São Paulo, a última loja recém-inaugurada é no Shopping Premium, lá no Ipiranga, para colocar a sua vistoria, a sua cautelar em ordem lá do nosso querido Tiagão Rodrigues, da Forte Vistorias. Também saudar a nossa querida Eng Plus, a qualidade faz a diferença, e também Eng Life. A Eng Plus, em breve, lançando para todo o litoral o Ilha de Paros, o novo empreendimento da Eng Plus, além do que você tem o residencial Ilha de Malta e também o Bali, 2 que estão em processo construtivo. O Ilha de Malta vai ser entregue agora no próximo ano 25, lembrando, estamos acabando o ano, né? Mais uns dias já estaremos no Natal, no Ano Novo, e como diz meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, segundo os navegadores portugueses, já fomos embora. E se ficar olhando para trás, o mar leva facilmente. Com certeza. Então é bom ficar prestando atenção. Então a Eng Plus convida você a conhecer em breve nosso querido Roberto Barroso Filho, que em breve terá surpresas trazendo aqui, né, Virgínia? Virgínia que está do outro lado, por isso que eu olho para lá, viu, gente? A Virgínia não aparece, mas ela está aqui coordenando tudo. Está escondido. É mesa de som, computador, sistema de transmissão, plataforma de áudio, plataforma de vídeo, tudo isso lá da outra ponta do estúdio para levar informação para você. Então, a Eng Plus traz isso para você. Agora também destacando a Eng Life, a caçulinha do grupo, que tem o Piazza Torino ao João Freire 363 na Aparecida também, está ali na divisa, se pudermos dizer assim, né? Para que você invista. Olha que foi lançado, eu fiz conta com a Ailton aqui, viu o nível. Lançaram o Piazza Torino a 278 mil. Não dá mais para comprar por 278 mil. Muita gente ficou triste porque não entendeu o meu recado. Agora você só consegue adquirir uma unidade a 407 mil. Olha a valorização que nós comentávamos, né? Com certeza. E corro atrás das últimas, né? Porque senão... E eu já via dizer o meu amigo judeu, Salim saiu, disse, investe na bolsa, que na bolsa o dinheiro aparece. E ele investiu na bolsa, que bolsa que é. Ele pegou o dinheiro e foi lá e comprou a unidade lá do Piazza Torino. Mas calma que a Eng Life, a caçulinha do grupo Eng Plus, vem com um novo lançamento. É um novo lançamento que eu não estou autorizado para falar, mas tem também aí um nome bonito, uma tradição italiana também, mais uma ilha, mais uma torre bonita, que será construída, sabe aonde? Na esquina da Rodrigues Alves com Campos Melo. E vai ter a bandeira, inclusive, Minha Casa Minha Vida, o que facilita para que você possa adquirir o seu imóvel. A gente vai ao rapidíssimo intervalo também em nome de Rolando Hammer Martelinho de Ouro. O seu Martelinho de Ouro, ó, deu aquela batidinha, deixa o seu carro original, não precisa fazer funilaria. Fale com o Rolando Hammer Martelinho de Ouro. Também, Mecânica Leomar, há 55 anos, cuidando de toda a parte mecânica, elétrica, hidráulica do seu carro. 55 anos com o Roberto Santana. Também, Escola Cientista e Astrologia. Virgínia, o Jorge fará o mapa esse ano para a gente aqui ao vivo no programa. Já tem uma previsão de data ou ainda não? Agora, no final do ano, agora em dezembro. Já estamos em dezembro. Vamos agendar, então. Perfeito. Ele vai dizer se o Santos será campeão mundial em breve. Bom, isso aí eu tenho uma previsão que não. Não. Porque ele nem tá até empolgado aí. Nem no sorteio ele vai participar do Mundial, né? Eu não sei. Tá ali nas bolinhas eu não lá, sei, né? não, viu? Eu não sei, não. Mas depois desse último Mundial que o Botafogo vai participar agora, acho que o Brasil nunca mais vai ser campeão mundial. Esse formato com 25 times. Não, vai ser uma verdadeira Copa do Mundo. Eu não sei. O Ancelotti, acho que falou que... Precisa ver quanto tempo vai durar esse campeonato, né? Que a FIFA inventa o campeonato, bota o campeão, só tem naquele torneio. Boa. Mas porque... eu acho que... Sabe tá vendo uma grita do teve, pessoal da Europa. respeito ao Corinthians, teve aquele que o Corinthians participou que nunca mais foi realizado. Eu acho que, na verdade, o que acontece? A FIFA percebeu que o centro da atenção do futebol, o interesse do torcedor, está se deslocando das seleções para os clubes. Exato. Entendeu? Então Exatamente. agora ele vai fazer talvez de 2 anos. Se fizer de 4 em 4 anos, eu concordo que... Estilo uma Copa do Mundo, para equilibrar... Poderia até anteceder, né? E aí, uma Copa do e Mundo. aí você vai ter o campeão mundial e o super campeão mundial. Você tem 2 campeões mundiais, é impressionante. Era a Copa Intercontinental, que virou campeonato mundial, Sim. e agora ele... Ou seja, uma forma de ganhar dinheiro, né? Na verdade, a vontade de arrecadar. Virgínia, vamos ao intervalo e voltamos já. Não sai daí, painel do Porto, eu estou Cláudio Ribeiro, Nívio Pérez está aqui. Vamos falar muito ainda mais desse assunto. O meu querido Ailton vai dizer se a greve vai perdurar, se a greve já teve uma novidade, se o sindicato conseguiu algum tipo de informação junto ao governo. O governo alega que não tem dinheiro. Tem.
Se procurar direitinho, tem. Se fizer a conta certa, tem. E dinheiro é que não falta. O que falta é aquela história que a gente fala, o nível Ailton deve discutir isso como a gente discute aqui em casa, né? Como é? Gastar o que tem, não o que quer. Gastar o que pode, não o que pretende. E se você fizer isso, alô, presidente Lula, né? Tem que gastar o que dá. Não... E outra, os cortes são necessários, são, mas estrategicamente pensados em lugares que podem ser cortados e não onde não deveria. Rápido intervalo, eu volto já. A gente vai sumir da tela e você confere os nossos anunciantes aqui. A gente volta já. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse ngplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse ngplus.com.
Gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes Já estamos de volta aqui com o nosso painel do Porto desta quarta-feira. Quarta-feira com cara de quinta, sexta, por conta aí do rápido passar dessas semanas aqui. Deixa eu mandar um abraço especial ao jornalista, competente jornalista Sandro Tadeu, esteve conosco na última segunda-feira, grande profissional, encontramos em vários eventos aí. Um abraço a ele, estará de volta em breve conosco. Ele conhece muito da política local aqui também. Quando a gente fala em investimentos, o Nível e Ailton, a gente passa também por uma questão muito lógica que é em relação a licitações, né? A gente fala desse terminal, que você tem um mega terminal. Por exemplo, você esteve em Itajaí, lá não existe um mega terminal, mas eles vão compondo, né, o Nível, áreas que serão muito úteis, já são úteis. Vamos lá, vamos pegar Itajaí. É um modelo de porto parecido com o de Santos? Mas é menor. Porém, segundo os seus atuais administradores, que é o grupo JBS, em relação a aumentar os berços de atracação, aprofundar o canal. Na verdade, ali é um rio, né? É o rio Itajaí-Açu, que tem ali o seu desemboque ali no mar. Isso vai acontecer também. Santos tem o mesmo problema. Santos vai ter que caminhar. O Anderson Pomini dizia para 17 metros de profundidade, hoje estamos em 15, mas tudo isso demanda de muita licitação, investimento. O que você sentiu lá em Santa Catarina, o Nível? Veja, o Porto de Itajaí, na verdade, ele estava praticamente sem uso, até em virtude dos vários problemas da natureza. Tivemos enchente, então acontece o assoreamento da entrada do porto, isso precisa ser mitigado, precisa ser resolvido. Agora, com o investimento privado da JBS, que não deve ser pouco, deve ser um investimento alto, eles devem transformar num porto viável, digamos assim. Nesse momento em 500 milhões de reais nessa primeira fase. Vai se tornar um porto viável. O próprio pessoal de Santa Catarina está muito otimista em relação ao porto de Itajaí, porque, na verdade, o porto de Itajaí não vai usar somente na parte da proteína animal. Ele vai ter outras funções, não só na parte de exportação de proteína animal. Então, o pessoal de Santa Catarina está bem animado com essa nova possibilidade. Nós temos ainda Navegantes e Itapoá. Como eu disse, são portos não tão grandes que nem os terminais, os terminais de Santos, mas eles têm uma velocidade de trabalho boa, eles têm um escoamento de carga bom, não vai atingir um nível do Porto de Santos, com a quantidade de berços de atracação, até por questões geológicas. Mas vai ser um porto viável de se usar. Essa que o pessoal tem conversado com a gente. Eu conversei com várias empresas lá, eles estão muito animados, como eu falei. O grande problema é que eles ainda têm um receio, seriam com congestionamento de navios. Pois não. Hoje nós temos uma facilidade aqui, porque a nossa entrada do porto ela é muito mais tranquila, a nossa barra, onde os navios esperam para atracar, também é uma barra tranquila. Lá eles não têm essa facilidade dos navios ficarem muito tempo na barra. Tá? Santos tem um privilégio de estar muito próximo de São Paulo, onde é o maior mercado consumidor. Sim. E eu digo São Paulo, eu não digo cidade, eu digo estado de São Paulo. Claro. Então, veja, novamente, o Porto de Santos ele tem que se desenvolver, ele tem muito que crescer. Eu noto que muitos anos as autoridades não deram a importância para o porto, uma vez que foi, não vou dizer privatizado, foi terceirizado, eles deram a outorga de vários terminais, esses terminais desenvolveram projetos, inclusive de primeiro mundo, que até pouco tempo atrás a Santos Brasil tinha uma excelência de trabalho de Rotterdam, uma média de 60 TEUs, containers, por hora descarregado, quer dizer, um volume bem alto. Exato. Só que nós não temos a parte pública, como eu disse no início, a parte do desenvolvimento logístico
e aí eu não vou dizer na parte de liberação de cargas, porque, como eu já disse, hoje Receita, Anvisa e Mapa têm trabalhado muito bem, mas na parte logística, a parte de escoamento. Eu vou a São Paulo 2 vezes por semana, uma vez por semana eu estou em São Paulo. Eu sempre pego congestionamento na Imigrantes, caminhões subindo. Isso porque eles não podem descer. Exatamente. Aí é uma questão de segurança, né? Exato. Uma vez que eles têm a Imigrantes tem uma inclinação de 7 graus e o caminhão não para Por se isso perder o que freio. uma nova rodovia tem que ser pensado em todos esses aspectos. porque Já não deveria adianta. estar sendo construída, É. a minha opinião. Na verdade, já deveria ter sido feita, né, Olívio? A gente Exatamente. está perdendo muito tempo, né? Você imagina hoje se nós só tivéssemos Anchieta e Imigrantes? Sim. Ninguém sairia de Santos nem chegaria. Ah. Não, e nesse cômputo que o Nível está comentando, Ailton, e eu vou chegar na sua área também recente, quando a gente fala que grandes empresas, né, como conglomerados como a MSC e outras tantas que vêm ao Brasil e adquirem empresas como Wilson Sons, são grandes investimentos. E esses investimentos não são por acaso, Ailton Sim, Nível, são com certeza. investimentos que visam o quê? Prospectar novos negócios, prospectar um porto abrangente, um porto que é o maior da América Latina, mas não pode parar por aí. Eles investem lá, se a gente falar como o Nível lembrou, a Celulose tem investido demais em Santos, a gente fala em ST10, será o maior terminal, mega terminal de contêineres aqui em Santos também. Com certeza. A gente tem uma possibilidade de expansão. Dizem que já há uma referência em relação até aquela área que pertence à antiga Cosipa da Uzi Minas, que também tem lá o seu porto, que pode ser utilizada. Tem um E potencial, aí existe ali uma ação muito grande de entender o que pode ser feito. Mas chineses já estariam tentando entender o que eles podem utilizar aquela área, porque os chineses são investidores da atual Uzi Minas e poderiam fazê-lo com uma utilização bastante interessante, como já estão fazendo no Peru. Aí, Ailton, como disse muito bem o Nível, o problema não é a fiscalização, o problema não é o trabalho da Receita Federal, o problema é o governo entender, e os municípios, como Santos e Guarujá, que é necessário desenvolvimento. O desenvolvimento ele é União, estadual e municipal. É verdade. Eu acho que faltou nessa parte institucional, não é criar mais um órgão, mas a criação de uma instituição que reunisse efetivamente as três esferas de poder para ditar as políticas dos portos e dialogar com os operadores portuários, com toda essa gama de empresas e profissionais que lidam com o porto. Porque senão, cada vez que se há a necessidade de resolver um problema, todos esses profissionais, essas empresas, têm que bater na porta ou do governo federal, vai bater na porta do governo estadual, vai bater na... Ficam se distribuindo, o município, quando deveriam, na verdade, bater numa porta só, puxar uma cadeira para sentar, para discutir, para matar e resolver a questão ali. Eu acho que faltou realmente, ou então se dá mais poder para a autoridade portuária. Também. A autoridade portuária ser uma autoridade portuária de fato, ter essa coisa de receber os pleitos e já ir encaminhando para os setores. Olha, governo do estado, a estrada que falta, município, essa lei de ocupação de solo aqui vai matar o porto. Sim. Governo federal, e a verba, e o BNDES, sabe? Já ter esse caminhamento e acabou. Não esses grupos que pretendem investir em Santos, que trabalham em Santos, tem que fazer essa autêntica, desculpa o termo, essa autêntica via crucis, né? Pelos gabinetes, tem que ter alguma coisa. Vamos, que faltou institucionalmente. Exato, vamos tentar entender. Eu vou chegar na área específica da Receita, mas, Olívio, ninguém vem investir, como o senhor me fala em memória, a gente tem aí a MSC, suíça, é uma empresa de grande porte, uma multinacional. A sede dela fica em Genebra. Exato. Ela não vem investir no Porto de Santos porque acha a cidade bonita, porque a cidade é bacana. Não, ela percebe que o Porto de Santos é um produto interessante para investir. Claro, ela investiu na Wilson Sons, ela compra uma empresa, como outras empresas estão comprando, um grupo francês também o fez aqui, investindo. Esse investimento não vai parar aí. A gente percebe que eles vão chegar até onde dá. E quando não der mais aqui, vão investir em outros portos. Como você tem uma experiência de mais de 30 anos nesse mercado, o Nível, aonde podemos chegar se oferecermos mais para esses investidores internacionais? Veja, eu acho que você pode oferecer, não tem sem problema nenhum, desde que você crie regras, desde que você tenha legislação pertinente, aonde a gente não sofra nenhum tipo de problema no futuro. Eu vou te citar, hoje os terminais
que receberam a outorga, que ganharam as licitações, que eles exploram os terminais por 30, 20, 40 anos, com investimentos altos, eles têm regras a seguir. A autoridade portuária coloca regras a seguir. Então, eu acho que não vejo problema nenhum em investimento. Eu não vejo problema nenhum. Eu vou te citar um exemplo. Antigamente, quando nós tínhamos todo o porto explorado pela Codesp, você procurava um container para fazer uma conferência, para entregar por 3, 4 dias. Nossa. Hoje você coloca no dia seguinte, ele está lá colocado na porta da tua casa e confere. E você foi até bem gentil. Eu lembro na época, também faz tempo, mais de 30 anos, mas quando eu trabalhei no Eudimarco, eu cheguei a ficar 20 dias atrás de um container e não achava o danado container. Hoje você tem tudo isso mapeado, tudo isso escaneado. E detalhe, você ia pagar uma armazenagem naquele prédio antigo de trânsito, você dava entrada de manhã, saía dali a 1, 2 dias. E para carregar o caminhão ficava 3... Eu estou citando tempos passados. Sim. Veja como evoluiu. Hoje você tem uma facilidade, uma agilidade muito grande. A própria Receita Federal hoje, com análise de risco, libera uma carga na importação em 4, 5, 6 horas, dependendo. Exato. Nós temos hoje o programa Operador Econômico Autorizado, onde você pode fazer um despacho sobre águas, a mercadoria descarrega desembaraçada, liberada para ser carregada. Eu estou citando o avanço que o comércio exterior teve. Eu vou citar um pouco mais. Eu participei de alguns eventos no exterior, por conta da federação, junto com órgãos do governo. O Brasil, em toda a América Latina, foi considerado segundo, nós e um país pequeno, melhor desenvolvimento na área de comércio exterior, de liberação. Isso aí é uma determinação da OMA, Organização Mundial das Aduanas. E nós estávamos como número 2 em desenvolvimento de projetos. A DUI, a DUIMP, que hoje vai chegar, vai tornar isso cada vez mais ágil. Isso é bom para o empresário brasileiro, é bom para os terminais. Exato. Eu digo o seguinte, o terminal, principalmente o terminal que recebe carga, ele não quer a carga parada no terminal, ele quer rodar, ele quer giro. Até porque é recurso que ele vai despender quanto mais demorar. Eu acabei de citar agora que 2 terminais tiveram que recusar a carga nossa, porque eles estavam com 97% de ocupação, e não existia como se locomover. Ou seja, você acha que o terminal quer perder dinheiro? Não quer. Não. Então, indo nessa linha, é que eu digo que nós precisamos, e o Ailton citou bem, um órgão competente, que ele tenha condições de gerenciar todo esse processo. Hoje, por exemplo, Santos tem Secretaria dos Portos. Sim. Nós temos a Anderson Pomini, Autoridade Portuária. Nós temos o Ministro dos Portos. O governo do Estado também tem... Diga-se de passagem, tem vindo muito a Santos o ministro, e me parece, se eu estiver errado, vocês me corrijam, tem indo bem o Anderson Pomini, apesar de não ser um homem do Porto, advogado, tem indo bem, mostrou interesse, agilidade, e ele não se furta. Inclusive, deixa eu mandar um abraço a alguém que sempre engrandece o programa aqui, né, Virgínia? Que é o nosso secretário, que eu sou fã dele, o Wagner Ramos, que com certeza a sua pasta vai ter uma função importante quando a gente fala em progresso da cidade, desenvolvimento da cidade, quando a gente fala em terminal do Porto, fala em terminal do Valongo, porque esse investimento vai ser muito necessário. Se não houvesse investimento da União dos municípios do Estado também, a gente vai ter. Então, um abraço também ao secretário Wagner Ramos, que tem sempre a oportunidade de participar conosco e trazer boas informações. Mas isso que você está falando, a gente fala de grandes conglomerados internacionais que vêm investir no Porto de Santos, vão investir em outros terminais também. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse, olha, Santos é essencial para o país, mas a gente precisa pensar também em outras soluções. Ele, recentemente, num evento, falou que seria interessante investir no Porto de São Sebastião, não somente ficando com os líquidos, que seriam, na verdade, o transporte que a Petrobras utiliza, né, Ailton? Sim. E também diz que Ilhabela poderia ser potencializado como grande terminal de passageiros. Não desfez de Santos, mas ele entende que calado dos navios não teria problema, entrada e saída no mar, Santos poderia ter um auxílio de Ilhabela. São Sebastião, nós vamos ter o mesmo problema de Santos. Sim, é o acesso. O acesso é muito ruim. Não tem como, a não ser que se melhore muito. Ilhabela, eu não mexeria com esse tipo de coisa, porque Ilhabela, ela é... Você sabe que já tem um projeto sendo desenvolvido. Turística. Ela é turística, ela tem o seu charme natural. Muitos navios atracam em Ilhabela, não atracam em Ilhabela, atracam ao largo e os barcos deixam... Ele quer criar um porto para... Exato, existe um projeto gigantesco com um grande porto
Ilhabela é um das paradas. Exato, só voltado para o turismo de cruzeiros, o que seria ali, quem sabe, potencialmente falando, algo que iria se unir com o Porto de Santos. Porque o Porto de Santos é um porto que tem condição de receber, mas precisa de investimento. Quando a gente fala em mudar o Concais, de onde está, Outeirinhos, para o Valongo, não é pegar com a mão e colocar lá. Você vai ter que gerar uma condição... Uma infraestrutura para... Exato, de infraestrutura dentro e fora. E aí os ônibus que, por exemplo, chegam no interior de São Paulo, onde que eles vão parar, estacionar? O viário da cidade de Santos. O viário de Santos, que aquela parte ali do valor... Estacionamento. Exatamente, para os veículos e para os ônibus. Nós temos ali um fluxo muito grande para abastecer navio de caminhões e veículos que vão abastecer. Normalmente você tem ali algo que diz aí em torno de 4, 5, 6 mil pessoas embarcando e desembarcando depois do navio. Né? Eu entendo que se realmente o Concais for para trás da alfândega, como eles falam, ali naquelas cercanias, seria importante para o centro da cidade. Não tem dúvida. Hoje nós temos vários galpões vazios que poderiam se transformar em estacionamento. Colocar Santos na rota internacional de cruzeiros. Detalhe, 70% das pessoas que embarcam não são santistas. Sim. Vêm do interior, vêm de São Exato. Paulo. E muitas vezes eles ficam em hotéis na orla da praia. Eles poderiam ficar em hotéis no centro. Exato. Você tem o Museu do Pelé para ser visitado, você tem o Museu do Café, você tem o Monte Serra, onde você pode fazer uma visita, ver a cidade toda. Você pode criar ali locais de visitação. Na verdade, né, Nível e Ailton, o Porto é a grande mola mestra para a recuperação do centro. Exatamente. Basicamente o que? Você ainda, alô prefeito Rogério Santos, o Nível não abandonou o centro, tem o seu escritório lá, muitas empresas migraram, né, Ailton, saíram do centro, foram para outro. Na costa. Exato, na costa, Conselheiro Neves, mudaram o seu ponto. Essa referência pode mudar. Agora, Ailton, quando o Nível fala todas dessas consequências de investimento, fundamentalmente, eu vejo que o mercado internacional olha para o Brasil, olha para Porto Santos como investimento, por exemplo, sabe que tem uma Receita Federal que funciona. Certo. Muito bem colocou o Nível, pela experiência e expertise dele, ela deu essa fluidez, essa rapidez e auxilia ao Porto escoar isso. Mas claro que a gente precisa de mais profissionais atuando, precisa de mais investimentos, e o governo federal tem que ter a sensibilidade de investir no Estado, o Estado investir também, e o governo federal investir no município. Quando a gente fala em obras necessárias e pontuais da cidade de Santos, a cidade não tem essa condição sozinha de fazê-lo, precisa de investimentos. Com certeza. Então o governo tem, na minha humilde opinião, tem pisado na bola, quando não senta, por exemplo, com o município e diz, isso é necessário, e quando não senta com vocês. Apesar de você ter sido aposentado recentemente, estar aposentado, a categoria de auditor fiscal tem sofrido por um acordo não cumprido, e não é desse governo já, lá de outros governos. Se eu estiver enganado, já vem de Michel Temer ou antes? Dilma. 2016. Bom, obrigado. 2016. Obrigado. Um dos últimos atos da Dilma foi 2016. E o que é combinado deveria ser mantido e efetivamente colocado em prática, Neilton. Como é que está essa situação de greve que atrapalha? Você imagina se os auditores fiscais resolveram para todo mundo junto no Brasil inteiro? Até porque ser uma categoria essencial, a Receita nunca vai parar, os auditores não vão parar completamente, tem que deixar pelo menos um mínimo do quadro funcionando. Há uma obrigatoriedade disso. É isso, mas causa aqueles transtornos, porque nós estamos também numa época de proximidade das festas de final de ano, de verão, muita gente viajando, embarcando e tudo, principalmente para o exterior também, que é frequente. Então a gente começa a ter problemas nos aeroportos. Exato. Porque as pessoas que chegam têm que passar pela Receita. Então faz aquele movimento que a gente sabe que é a única forma que a gente tem de chamar a atenção do governo. O que aconteceu? Foi feito um acordo com o governo da Dilma, a Dilma aprovou a medida, depois os governos que sucederam, do Michel Temer, do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, eles não levaram adiante a promessa. E a questão só foi regulamentada agora no começo do governo do presidente Lula, que foi a questão do bônus, o bônus de eficiência, que seria uma complementação da remuneração. Então foi feita essa regulamentação, os auditores começaram a receber, há uma questão que envolve os inativos que não recebem a integralidade, eles recebem uma escadinha que vai reduzindo até chegar a 35%, isso aí é um detalhe. Só que o governo atual, ele deixou de lado o vencimento básico, que é a parte mais importante da remuneração, que é os 90 e tantos % da remuneração, que alegou que, como já foi resolvida a questão do bônus,
Então, toda a questão da remuneração dos auditores foi resolvida, como na verdade não foi. Foi só cumprimento de uma promessa, de um acordo de 8 anos atrás. Assim. Quer dizer, o governo atual se recusou a aceitar para discutir vencimento básico, alegando que o que foi acertado no começo desse governo e agora já resolveu, contemplou toda. Não. Resolveram a questão da Polícia Federal, da AGU, de outras categorias que eu não estou entrando no mérito. Sim. E deixaram os auditores de lado. Então, por isso que a categoria dessa questão de indignação e tudo, por esse tratamento pouco, digamos, atencioso, que resolveu protestar. Primeiro foram protestos, e agora, realmente, o último recurso que se tem é a greve. Que se busca o quê? Aceitar com o governo para negociar. Não pode, porque tem medidas fiscais, nós vamos criar um cronograma, vamos escalonar isso daí. Entendeu? Mas agora, simplesmente se recusar a negociar não é uma atitude correta. Olívio, eu queria ouvir você, até porque você Pois não. De antemão, também já, igual do sindicato, que sou diretor, pedi desculpas à população, aos empresários e tudo, que nós, com eventuais transtornos, a gente também, depois que a gente vai tentar, da melhor maneira possível, sanar qualquer eventual problema. Mas as cargas que são perecíveis, que são urgentes, medicamentos, todas essas que são de... Não estão sofrendo nenhum tipo de atraso. Nenhum tipo de atraso. Isso foi colocado. Mas é fundamental, né, nível, o trabalho da Receita Federal, e você muito bem colocou o avanço, né, desse trabalho da Receita Federal, a gente vê como apreensões, como liberações, houve um avanço, inclusive, da parte documental. O governo anterior a esse governo agilizou muito também junto à Receita Federal, o que trouxe uma velocidade maior às operações portuárias, não, Olívio? E o que você tem que frisar bem é que não se perdeu a celeridade nem a segurança das importações. Pelo contrário, né? Hoje, com os scanners, a própria Receita Federal, antes de você entrar com a declaração de importação, eles já sabem o que tem dentro do container, eles já sabem o que, por análise de risco, aonde está o problema. Então, como a gente sempre ouve, fazer mais com menos, a gente sempre ouviu isso. O que acontece? Vamos focar no que é problema, não na carga geral, em todas as cargas. Existem muitas cargas que são conhecidas, empresas grandes, empresas OEA, não que elas não sejam fiscalizadas, elas são fiscalizadas, porque o scanner, ele além de escanear, as imagens ficam durante 3 meses, ou 6 meses, Ailton, eu não me recordo bem, de posse da Receita Federal. Eu vou te dar um outro dado. A Receita Federal hoje ela tem câmeras em terminais que os terminais não enxergam, só ela enxerga. Olha aí. E quando existe qualquer movimentação estranha durante a noite, próximo de containers, eles acionam a Polícia Federal. Ou seja, a segurança no Porto de Santos hoje é muito, muito boa. Haja vista que no passado você prendia 600 quilos, 700 quilos. Hoje são toneladas de droga. Existe um recorde. O Porto de Santos, que junto ao trabalho da Receita e da Polícia Federal, acontece as maiores apreensões de portos do mundo. Sim, pela eficiência desse trabalho. E detalhe, eles trabalham junto com a Polícia Americana. Eu presenciei. US Customs. US Customs. Eu presenciei, eu fui convidado para uma palestra deles dentro da Receita, quando era presidente, e foi a integração é bem grande. Por exemplo, chegou droga em algum porto de lá, vindo de Santos, é informado, é dito se o navio que saiu, a empresa que... Então, assim, existe... É rastreado, e a Polícia Federal aqui vai atrás. Então, isso é importante. A agilização é importante, mas a segurança e a celeridade também. Sim. Produtos... A Receita inaugurou agora há pouco tempo, na quinta-feira passada, se não me engano, o museu. O que tem nesse museu, além de peças e tudo? Tem os contrafeitos. Isso prejudica a economia nacional. Tá? Produtos falsificados, produtos de marca que chegam aqui de forma ilícita. Então, esse trabalho da Receita é muito bom. E por isso que eu costumo dizer, a Receita Federal hoje, ela anda de Mercedes, e os outros órgãos ainda não estão andando de Mercedes. Ainda tem um pouco de dificuldade. Eu só complementando o que o Nívio falou, aliás, muito obrigado, Nívio, pelas palavras aí, pelo apoio aí que você está dando nas explicações. Todos esses programas que o Nívio falou, o scanner, o OEA, eles dependem de profissionais altamente qualificados para criá-los e implantá-los.
E hoje em número insuficiente. Em número insuficiente. Quando houve, eu sempre já repeti isso aqui, quando houve a fusão da Receita Federal com a SRP, a Secretaria da Receita Previdenciária, isso aí em 2007, eram 15 mil auditores. Hoje nós temos 7.500. Mas você veja, mesmo com essa redução pela metade do quadro de auditores, com a ampliação, porque os auditores começaram a fiscalizar as contribuições, passaram a fiscalizar as contribuições previdenciárias, aumentou o escopo de trabalho. A produtividade não caiu, pelo contrário, ela avançou e muito. Agora, a remuneração desses profissionais, para atrair esses profissionais, para manter esses profissionais, ela tem que ser compatível com a realidade do mercado. O mercado que a gente fala é o seguinte, então, somos funcionários públicos, mas os outros órgãos públicos acabam pagando muito mais para um auditor do que a própria Receita. Sim, hoje, sim. Se comparar o que ganha um auditor fiscal com os equivalentes nos estados e até grandes municípios do Brasil, o auditor fiscal entre os estados ele estaria em 27º. Então, quer dizer, é o rodapé das remunerações. Só que, sem desfazer dos demais colegas aí que atuam nos estados e municípios, a gente tem uma carga de trabalho imensa, muito grande, porque acaba abrindo um leque muito grande de tributos que tem que fiscalizar. Exato, exato. Agora, eu fico pensando aqui, Ailton e Nível, é o seguinte, o ministro Silvio Costa Filho, muito feliz, alardeou isso, o Anderson Pomini também, acredito que o prefeito da cidade, Rogério Santos, tem que fazer, todos nós, a população tem que bater palmas. O Porto de Santos ele bateu um recorde histórico, que chegou a 153 milhões de toneladas. Porém, né, a expectativa do Porto não é permanecer nisso, e pode ampliar. E há uma expectativa para finalizar este ano ainda de 180 milhões de toneladas. Mas isso passa por quê? Passa pela verificação dos agentes da Receita, passa por uma série de questões. Então está faltando, né, Ailton, a sensibilidade do governo federal de entender isso. Com certeza. Eu não digo nem que seja do ministro, porque o ministro não tem esse potencial, o ministro Silvio Costa Filho, mas o ministro Haddad, a ministra Tebet. E eu falo também do MGI. Eu ia citar lá, o MGI, que ele, na verdade, é a caneta final. Ele é a caneta final e é ele que recebe, digamos assim, o pessoal para a primeira abordagem. Exato, exato. Então, sentar na mesa e... Esses três personagens, eu vou falar 2 personagens. Eu acho que o MGI, Ministério da Gestão e Inovação, que cuida do pessoal do federal, e o ministro da Fazenda. É a do EC, né? A do EC. Ministro Esther do EC. E o ministro Haddad, para mim, são os personagens principais. Eles que devem sentar à mesa e falar, dá, não dá, mas vamos escalonar, vamos discutir. Eu vou até discordar de você. Eu acho que o ministro tem que ter a vergonha na cara, não pode nem dizer dá ou não dá. Não, eu entendi. Não vai fazer tudo de... Mas não dá para o governo dizer que não tem recurso. Na verdade, o que está acontecendo no atual momento do governo é a má versação de recursos, né? Então, eu falo assim, ele tem que sentar e dizer... a crítica pelo menos ouvir. Exato. A crítica que eu faço, desculpa cortar. Pois não. Mas se nós pegarmos a nossa conversa aqui, a gente vê que tudo passa por uma palavra, coordenação. Exato. Veja, eu pegando um pouco o gancho do Ailton, vê como a Receita Federal ela se transformou, ela mudou. Esses novos sistemas, eles chamaram em Brasília, e eu participei de vários, de ouvir todos os setores. Antigamente a Receita Federal fazia um sistema e colocava. Aí depois ia dando problema, eles iam ajustando. Exato. Hoje não. Hoje nós somos ouvidos. A questão do trânsito aduaneiro, a questão da DUIMP, a questão da DUI, nós somos ouvidos. Vocês que estão, como diz o Muniz, no chão de fábrica, escuta, que problemas eu tenho se implantar isso? E ali, a partir dali, as coisas foram mudando. Eu vou dar um exemplo assim, curto e grosso. O despacho sobre águas. Eu discuti, estavam fazendo uma apresentação, eu levantei a mão e disse para o pessoal da bancada, pessoal, me explica uma coisa. Eu registrei um despacho sobre águas. O navio atracou, a mercadoria não veio, ficou no porto de origem, já aconteceu. O que eu faço com os tributos? Antigamente você tinha que pedir a devolução dos tributos, demorava 5 anos. Eles já começaram a pensar nisso. Exato. Entendeu? Outro problema grave que existia no comércio exterior, eu fiz um despacho para o terminal Santos Brasil. E o meu navio, por questões logísticas do armador, ele atracou na margem direita na BTP. Não existia uma retificação de terminal. Olha aí. Então, tudo isso, por que não deu problema? Por quê? Porque eles começaram a ouvir
a iniciativa privada. Sim. Eles fazem o projeto, eles serviram o bolo. E nós vamos dizer, olha, não está bom, melhora nisso, melhora naquilo. E aí nós fomos trabalhando a 2 mãos, 3 mãos, porque os transportadores rodoviários foram ouvidos. Sim. O Procomex, que hoje desenvolve um trabalho bom, Sim. o John Min, também foi ouvido. E aí a gente vai levando sugestões. Olha, se você fizer isso, vai enguiçar aqui. Entendeu? Por isso que o comércio exterior hoje está avançado, porque a própria Receita Federal, o Ministério da Agricultura, a própria Anvisa, antes de lançar qualquer projeto, ele ouve quem vai usar o programa. Isso é importante. Aliás, eu vou falar uma coisa dele. Eu acho que é o mínimo. O que a gente chama de projeto, se não tem a participação... Coordenação, como você falou. A coordenação e a participação dos principais envolvidos, que são... Dos players. Dos players que atuam no porto, na verdade não é um projeto. A gente tem um sonho, é um esboço, um devaneio, né? Você tem que ouvir as pessoas, porque assim, eu sei onde está o problema. Eu sei o que pode parar, o que não pode. E muitas vezes esses projetos, sem tirar o mérito, são feitos por pessoas que estão em Brasília, não sabem como funciona o porto. Com certeza. Muitas vezes nem pisaram no porto. Mas eu vou te dizer mais, fiscais do porto, do Rio de Janeiro, de Santos, estiveram conosco lá. Então, ou seja, esse pessoal que está em Brasília chamou, inclusive, o pessoal da parte da Receita Federal que atua no porto. E muitos concordaram com a gente. Não, aqui você vai ter problema, ali você vai ter problema. Muda o sistema. E aí foi se criando, foi se montando. Hoje nós estamos aí com a do INPE, próximo a entrar, vamos entrar no meio que vai melhorar ainda mais a velocidade, as informações. Isso é fundamental para o Brasil crescer no comércio exterior. O pessoal chegar e falar, pôr o dedo lá e falar, não, é um país sério. Por isso que a gente tem que... Diminuir os custos, porque, na verdade, quando você diminui os custos, facilita o que? A importação de insumos. Vamos pegar um exemplo, não é portuário, a Embraer, qual um dos grandes fatores de sucesso da Embraer qualquer? Um avião não é feito só com peças nacionais. Muita coisa vem do exterior. Imagina se a Embraer demorasse para uma turbina, um motor de avião que chega do exterior, demorasse para ser despachado, desembaraçado, blá, blá, blá. Hoje, praticamente, o que tem o aeroporto do lado da fábrica, desembaraça o motor, 3 horas depois já está lá na linha de produção. É um planejamento muito bem feito, né, para isso. Então, envolve todos os players, como o Nível falou. É isso que a gente... acho que é o mínimo. É o mínimo e para poder obter a solução dos problemas. Deixa eu mandar um abraço para o Davi Colantoni lá no Rio de Janeiro, né, Virgínia? Davi Colantoni, que acompanha também, o Wellington lá em Itajaí. Mandar um abraço para a Patrícia também, que está lá no Nordeste, né? Eu vi aqui agora há pouco também, acompanhando. O painel do Porto já virou uma referência. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Falou bastante de Porto. Eu vou ter que colocar painel do Porto e do aeroporto, porque tem gente perguntando por que eu não falo. A gente aqui não tem aeroporto. Fazer o quê, né? A expectativa, eu não tenho por que duvidar, que a base aérea de Santos se transformará, e aí eu começo a criar uma revolução. Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque os amigos lá do Guarujá dizem o seguinte: Eduardo, raciocina comigo aqui. A Virgínia vai dar as participações, mas vamos lá. O túnel Santos e Guarujá será a ligação do lado do Guarujá aonde? Vicente de Carvalho. O aeroporto, a base aérea do Guarujá, que se transformar no aeroporto metropolitano da Baixada Santista, né? Ele fica onde? Vicente de Carvalho. O acesso dessa nova ligação do Planalto com a Baixada Santista para literalmente servir o Porto, Nível e Ailton, ele fica onde? Vicente de Carvalho. Então, o pessoal dali do distrito de Vicente de Carvalho começa a ficar pensando, não poderíamos ser nós um município? E não apenas... E aí cria um movimento, então tem que tomar muito cuidado, porque Vicente de Carvalho realmente vai se transformar num grande polo, já está se transformando. Então vamos lá, aeroporto, tem já a margem esquerda do porto lá, Vicente de Carvalho, então o potencial de Vicente de Carvalho é enorme. Então um abraço à população lá, Vicente de Carvalho merece toda a atenção. Virgínia, diga lá a participação, e vamos ao último intervalo e a parte final aqui do painel do Porto desta quarta-feira, já dia 4 de dezembro, lembrando mais uma vez, né? Hoje dia do perito criminal, Dia Nacional da Polícia Penal e Dia Mundial da Propaganda. Você já investiu hoje? Já anunciou? Não, já anunciei. Por exemplo, vem anunciar conosco aqui no painel do Porto, nos nossos programas da Rádio Star News, investimento que você vai perceber que você vai ser visto, lembrado e participar também. Deixa eu só fazer uma nota aqui que o nosso querido Antônio Sanches tinha mandado de manhã, o doutor Roberto Monteiro, que inclusive me avisou que hoje não participaria, pois está em viagem, está indo para o interior, e segundo ele, logo cedo já tinha muita chuva. Ele disse o seguinte, para comentar sobre esse escárnio
praticado por maus policiais militares. Ele dizia que a Polícia Militar do Estado de São Paulo é valorosa, ela é necessária, mas ela precisa parar e refletir para o caminho que está indo. Graças ao bom Deus, o rapaz que foi jogado da ponte por um péssimo policial militar não morreu, tá? Mas a omissão, nesse momento, ela não pode ocorrer. Então, o doutor Roberto Monteiro, onde estiver aí seguindo o inteiro de São Paulo, não sei se já chegou porque viajou cedo, concordo em gênero, número e grau com o que o senhor comentou, não dá. A polícia tem que ser aliada à população, a população aliada à polícia militar. Mas não temermos um policial que, por um ato deslocado, vocês devem ter acompanhado, simplesmente pega o cidadão de uma ponte e joga para baixo. Onde nós estamos? E aquele que você atirou, deu 11 tiros no rapaz que... Tudo bem. Estudante de medicina. Não. O estudante foi morto com um tiro. Aí houve o caso daquele rapaz que... Pois não. Acho que foram 3 embalagens de produtos de limpeza. E o policial deu 11 tiros pelas... A gente sabe isso. A gente sabe que o policial militar sofre da pressão, sofre de uma remuneração mais digna, mas não dá. Então, a gente não sabe mais se a gente ficar comendo de A ou B. A gente vai comer dos dois. Então, eu acho que a questão disciplinar, para mim, é óbvio que tem que ser encaminhado para as corregedorias dos órgãos aí, da polícia. Ontem saiu, inclusive, parecer da morte do menino Ryan, que a bala partiu de uma arma de um policial militar. Mas eu acho que a questão da formação do policial militar, treinamento, tem que ser revista. Eu acho que o governador aí, o Tarcísio, os governadores de modo geral, tem que rever essa questão da polícia militar, porque é uma questão histórica. Estou falando desde 69, quando foram criadas as polícias militares. Eu acho que a realidade do Brasil é outra, a realidade urbana do Brasil é outra. Nós tivemos áreas que são conflagradas. Já há um movimento, se me permite, para tirar o Guilherme Derrite como secretário de Mas se não mudar, eu acho que se não mudar, eu acho que o problema não é só esse. A doutrina das polícias militares, eu acho que a questão... Porque hoje o que acontece? O Brasil, nesses 40 anos, passou por um caos urbano, quase 40, 50 anos. Você vê que a gente anda pelo Rodamel, por toda a periferia de cidades grandes, a gente vê que a ocupação urbana foi confusa. O crime organizado tomou conta, praticamente. Há territórios que são do crime organizado. Agora, nós temos um modelo de polícia que é um modelo só de enfrentamento. Isso aqui é a penúltima, Ailton Nível, nosso ouvinte, antes do intervalo. O litoral norte de São Paulo, lá na pontinha, já chegando ali para quem vai para Paraty, que vocês também conhecem, ali era uma área que estava sendo campeada por uma determinada sigla, que era o PCC. Para surpresa das autoridades, o mapeamento da inteligência da Polícia Militar, o PCC não está tão motivado e acabou abandonando aquela área. Você sabe quem está ocupando o litoral norte de São Paulo? O Comando Vermelho. O Comando Vermelho do Rio de Janeiro. E o tráfico de drogas é crime. E aí você sabe onde eles estão, como estão, Exato. E nada é feito. O que eles fazem. O que eles fazem, que é pior. Veja, em relação a isso, totalmente... Esses policiais têm que ser punidos, têm que ir para a corregedoria, concordo com a Ailton. Nós não podemos tirar a polícia militar com meia dúzia, que abusam do poder e está com farda. Toda profissão tem o bom e o mal. Claro. A gente tem que sempre preservar o bom e afastar o mal. Eu acho que isso aí existe, digamos, uma linha da polícia militar. Quanto ao Derrite, eu acho que ele é o único que está tendo condições de combater o crime organizado. Se está certo ou está errado, eu não sei. Eu acho que ele precisa mudar alguns sistemas. Como disse o Ailton, concordo com ele plenamente. A gente precisa de mais treinamento do policial militar, mas ele ter a real condição de poder enfrentar um bandido. Exato. Eu não estou dizendo chegar lá com flores. Não, você vai receber da bala, mas você tem que saber a sua real posição dentro de um conflito desse. É um confronto, você tem que agir da forma correta. Não é um confronto, o grande problema que eu vejo hoje não é esse. O grande problema que eu vejo hoje é a nossa justiça. Hoje, e isso eu escutei no rádio há pouco tempo, quando você entra na audiência de custódia, o cara é liberado. Exato. Eu tenho amigos que são policiais que disseram, você leva o cara preso, ele já vai te xingando, ele já vai dizendo, daqui a pouco eu estou na rua e vou te pegar. Então, isso também provoca uma ira do lado do policial. Então, muitos policiais abusam do direito, passam um pouco digamos, da sua função por conta de um sistema que não funciona. Se nós tivéssemos um sistema judiciário correto, há pouco tempo eu vi um cara que matou uma mulher na rua e tinha 30 anos de condenação.
Então, isso está errado no Brasil. É uma avaliação totalmente errada. Eu preciso ir para o intervalo, Ailton, na volta a gente finaliza, tá? A gente vai para o último intervalo. Eu só queria continuar uma coisa, depois, isso, que é importante falar, porque a gente também precisa de uma reforma no nosso Código Penal, Isso. a gente precisa de uma verificação das nossas polícias, e não é apenas num treinamento, é principalmente num treinamento considerado com uma remuneração justa. Porque o policial, ele que mora numa comunidade, ele não pode fardar, ele não pode dizer que é policial, ele ganha um salário miserável, ele não consegue sustentar a sua família. E aí o Poder Paralelo sabe disso. E aí eu não me esqueço, há anos atrás, uma fala do senhor Marcola, dizendo o seguinte: o poder público prevaricou, nós ocupamos o local e ficamos lá. O que acontece? Então, quer dizer, se ele deu a letra, mas veja bem, quando essas facções surgiram, o Comando Vermelho então, é mais antigo que o PCC. Sim. Mas foi sempre na questão do quê? Do descaso. Olha, os caras estão se armando, estão com fuzil. Não, mas tem uma facção nova. Ninguém toma a devida atenção. Exatamente. A política foi do avestruz, de cavar o buraco e colocar a cabeça dele. Falar, como o Nível colocou que a audiência de custódia precisa revista, ela é necessária em alguns casos, sim, mas a maioria ela passa servindo para o marginal. Uma outra questão, todo o dinheiro que for pego de ações criminosas, eu sou favorável a utilizar justamente para o poder da justiça, passar para as polícias, para investimento, seja no material, seja no ser humano. Porque aí você vai combater... como é que você combate diretamente o crime? É cessando as suas forças financeiras. Também. A lavagem de dinheiro, ela trabalha muito para duas modalidades. Se você fechar a torneira do crime com o dinheiro, para. Virginia, rápido intervalo para a volta às despedidas aqui. Hoje a participação do Nível Pérez, despachante aduaneiro e empresário, futuro presidente do sindicato... Não pode falar? Não quero. Não. Mas vamos fazer o que? Se toda vez que encontro despachantes aduaneiros, eles só comentam no seu nome, fazendo referência. Isso para mim é uma honra. E é fato. A gente fez um trabalho bom. Se eu começar a campanha, volta nível. Eu acho que 8 anos. Eu acho que 8 anos foi um prazo que eu me dei, que eu fiquei dentro do sindicato. E graças a Deus eu tenho muitos amigos, muita pessoa que fala... Eu vou botar uma chapa, Nível Pérez e Marcos Muniz. Os dois vão me matar. Porque, assim, é uma classe valorosa. Tipo, a Virgínia, que eu me canso de lembrar, a avó da Virgínia, a dona Esmeralda, né? Pereira Penha foi, o Nível com essa história, foi a primeira despachante aduaneira brasileira mulher, né? E aí o Nível, inclusive, tem uma homenagem. Tem uma referência lá no nosso museu. Olha lá, tem uma referência. A gente precisa ir lá fazer uma matéria. O Nível não vai estar lá para dar entrevista com a gente. Tem que combinar com ele. Ele vai estar sim. Vamos combinar. A hora que você quiser. Ele vai estar, mas não com o presidente. Não, eu fiz agora 2 entrevistas para televisão, não de Santos, por incrível que pareça. Então. Uma entrevista para uma televisão de Maceió e uma televisão... Eles me contataram. A gente fez uma entrevista lá no museu, eles mostraram... Vamos combinar, fazer uma entrevista em áudio e vídeo. É uma classe que começou em 1911, então por aí vocês têm uma ideia. Nossa. Só lembrando que o Nível não começou nessa época. Senão eu já teria ido e voltado, eu já teria na segunda. Eu teria ido e voltado. A reencarnação dele. Depois dessa história de reencarnação, nós vamos ao nosso intervalo final e a volta. E participação. Diga lá. Gigininha Couto, bom dia, amigos. Cid Bibiano, bom dia a todos. Bom dia, o Cid lá no Guarujá. E deixa eu mandar um outro abraço também, né? Deixa eu mandar um abraço para o Felipe, que está lá em Fortaleza também, está lá. Adora portos, aeroportos. Felipe, um abraço para você, obrigado pelo carinho, pela atenção. E quando eu vier a Santos aqui, eu vir a Santos, venha participar aqui do nosso programa também, comer um pastel, aí você escolhe o lugar, porque tem pastel bom para danar aqui na cidade. Eu não vou dar mais o endereço único, não, porque gera briga, viu? Outro dia eu fui dar um nome aqui, o pessoal ficou bravo também. Olha aí, mandar um abraço também para o Cláudio Ramos, que está falando de Praia Grande, dizendo que está esperando a volta efetiva do prefeito Alberto Mourão, que ainda é deputado até o dia 31, você tem razão. Manda um abraço ao Denilson, na curva dessa em Praia Grande, a Sinara, lá em São Vicente, ao Rubiano, ele está falando de Cubatão, ele está dizendo que Cubatão nunca é lembrado. O Rubiano, não é verdade, a gente fala de Cubatão, o problema é que Cubatão esquece. O prefeito Ademário, Rubiano, ele esqueceu que Cubatão é importante também para esse cenário portuário, ele disse não, né, ao novo pátio de caminhões ali. Acho que é importante o prefeito eleito agora, o César, tenha essa visão, que Cubatão é estratégico, já foi um dos maiores polos petroquímicos do Brasil e pode ser uma vertente importante para o Porto de Santos também, né?
Cubatão pode ter seu portinho lá também, viu? Importante que eu falo, a parte de trás lá da Uzi Minas tem lá o seu... Gerando empregos, Opa! receitas para o município. O que nós liberamos de coca e de carvão ali é brincadeira. Então, tem muita coisa para ser feita. Virginia, intervalo. Por favor. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Inge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse
logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente. Academia, salão de Já festas, estamos de volta com as despedidas às 10 horas e 8 minutos. Esse é o seu painel do Porto. Nós estamos aqui com o Nível Pérez, despachante aduaneiro. Há quanto tempo, Nível? Mais de 30. Não, você nasceu e virou despachante. Não. O nome do seu engenheiro mecânico também. Engenheiro mecânico, mas a engenharia perdeu um grande engenheiro e o despacho aduaneiro ganhou um grande despachante. Um líder, né? Exato. Como é que chama lá o seu escritório? New Link Comércio Exterior. Quantos anos de mercado? 28. Então, quer dizer, quem precisar de algum acesso aí com a New Link, como é que faz para encontrar o Nível Pérez? Pode ligar no meu escritório, que é 13-3226-1474, ou o meu celular, que não tenho problema nenhum em dar, que é 997-970161. Nós atendemos, inclusive, a parte do pessoal que precisa comprar mercadorias no exterior e trazer para o Porto de Santos. Nós temos vários agentes de carga que operam em todos os portos do Brasil. E o Nível vai ampliando os seus horizontes, não somente o Porto de Santos e outros portos aí, mas de forma globalizada. Até Sim, eu tenho parceiros em Itajaí, Curitiba, praticamente em quase todos os portos e aeroportos. Rio de Janeiro, todos eles a gente faz o serviço deles aqui em Santos. E em São Paulo também. E é importante essa integração. Também quero saudar e agradecer ao nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, né? Que está chegando aí também nesse final do ano, já com o cartão novo, né, Ailton? A gente tem ali a consultoria tributária. Quem precisar dessa consultoria tributária, e nunca é demais lembrar e guardar o endereço, né? Os contatos. O meu contato é basicamente o teu WhatsApp, tudo é 13-99713-1135. Dá aí para o pessoal do mercado, que semana passada a gente mostrou o cartão, você não falou o nome da consultoria. Em Tax Legend. Olha lá. Gente fina é outra coisa, Virgínia. Quer ver só? Ó, agora eu estou chique aqui demais. Dá uma olhada, Virgínia. Antes eu ficava longe, eu tinha que ser o homem borracho. Olha agora. Olha agora. Olha aí, ó. É consultoria tributária, de gestão de tributos agora eu consigo mostrar até o dedinho. Dá uma olhada aqui. Até o QR Code. Ó o QR Code aqui, ó. Você pode acessar. Olha aí, ó. Até puxou mais, ó. Tá vendo aqui, ó? O QR Code do Ailton Cláudio Ribeiro. Como o Nível, ele não me empresta nenhum cartão dele, né? Agora, na próxima, eu vou trazer um bolinho e vou deixar aqui que eu estou vendo. Cuidado com o que o senhor fez agora, viu? Por quê? Porque tem um amigo meu que mora em Portugal. Se o senhor fizesse isso em Portugal, o senhor sairia daqui sem telefone. O senhor falou, não tem problema nenhum, dá o meu celular. Eu já ia falar, então pode dar. É verdade. Em Portugal. E se eu falar vou passar, eu também tenho que passar. Então, como é que eu posso falar? Vou passar o número do meu celular. Exatamente. O senhor aqui, não, eu vou fornecer, não é nem fornecer. Não. Eu vou citar o número do Se o Ailton Cláudio Ribeiro fosse da auditoria fiscal portuguesa, depois o Nível seria seu telefone. Ele falou, estou aqui a dar o meu telefone. Com certeza, seria uma doação. E o fisco não perdoa. Com certeza. É isso aí. Bom, para finalizar aqui o programa, arrisca o nome de um novo treinador. Ontem à noite, fiquei sabendo de um amigo que mandou mensagem de Porto Alegre. Alô, Renato Gaúcho teria sido procurado pelo presidente Marcelo Teixeira. Renato Gaúcho, praia. Pode dar samba para o Renato. Não sei se seria bom para o Santos. Renato que anda dando uma sapatada lá no Rio Grande do Sul, né? Bravo com a imprensa, ameaçando. Você arrisca aí o nome de um treinador, Olívio? Olha, tá uma incógnita, viu? Já se falou no Cuca, se falou no Luiz Castro, se falou no Renato Gaúcho, Pedro Caixinha. A última que eu recebi é o seguinte: Santos fecha com Fábio Carrilho. São memes, né? Foi embora, foi uma coisa. Às vezes a volta é mais. São memes que a gente ouve. Até porque o Fábio Carrilho pode alegar que a imigrante estava parada, ele voltou. Voltou. Não é difícil. Você arriscaria o nome aí para treinador, Ailton? Eu não arrisco. A única coisa que eu acho que o Santos tem que ter consciência, ele está voltando, tem que estruturar um time. O Pedro Caixinha é um bom nome, hein? Mas sem fazer loucuras. Agora, porque não adianta começar a temporada com todo o gás, depois tem problema com o jogador, um elenco que não tem entrosamento e acaba... O nome que eu contrataria, mas eu sei que ele vai dizer não, porque ele vai atrás não somente do salário, sim de uma estrutura, chama-se
Voivoda. Mas o Voivoda, acho... Não sai do Fortaleza. Não sai. Fortaleza. Não sai. Ele tem uma estrutura. Exato. E o Fortaleza vai disputar novamente a Libertadores, né? Porque está bem colocado, bem classificado. Como Então, ontem o Corinthians ganhou de novo, acho que é a 8ª vitória. Ou 8ª ou 9ª. É a 8ª vitória, ganhou do Bahia. Tem um técnico que vai ficar liberado no final do ano. Não, pelo amor de Deus. Técnico do Bahia. Aí, o Rogério Ceni não. Não, olha. Mas olha, não precisa trazer o Rogério Ceni. Se trouxesse o Depay. Depay para filho. Depay para filho, né? O Depay parece que encaixou ali. E olha, ontem o diretor de futebol do Corinthians disse que o Ramon vai continuar no Corinthians por causa. 8 vitórias seguidas. Já classificou para a Copa do Brasil. E olha só o detalhe. Hoje o Palmeiras joga em Minas contra o Cruzeiro. Se o Palmeiras vencer o Cruzeiro, sabe quem está bem no jogo de hoje? O Corinthians, porque praticamente ele vai estar classificado para a pré-Libertadores. Quer dizer, o Corinthians vai torcer para o Palmeiras hoje? Eu acho que sim. E o último jogo, como é que vai ser? Botafogo e São Paulo. São Paulo deve ir com o Sub-15. São Paulo vai colocar o Sub-12. O Fraldinha. O Fraldinha, né? Ou seja, se o Botafogo empatar hoje com o Inter, ele ganha. Tem mais. Diz que o São Paulo falou para o Sub-12, ó. Se vocês entrarem e tomarem de 12 para cima, ainda ganham um presente de Natal. Já jogou contra o Grêmio. Já jogou contra o Grêmio meia boca. Né? Esse ano é um ano do Botafogo. É um ano do Botafogo, mas dizem que a coisa tá feia lá, hein? Porque o senhor John Textor tem uma dívida monstruosa no Lyon, mais de 500 milhões de euros. Nossa. Vai ter que fazer caixa, diz que o Luiz Henrique já falou que está dando pista e mais uma meia dúzia. Então corre isso do Botafogo, tem que reciclar o elenco por conta de recursos, né? E aí me perguntaram, não soube responder, até não lembrei, se o Joe ainda tem alguma ligação com o Santos. O goleiro Joe está no... Eu acho que não. Eu acho que não mais, foi né? Foi vendido, né? Uma bela aquisição do Botafogo, fez uma brilhante campanha, mas... Eu queria que o outro Joe tivesse o Textor. Se ele trouxer dinheiro... Isso aí vai ser um pouco mais difícil. Montar 4 jogadores nível seleção brasileira já tá bom, né? Gente, um abraço, Ailton. Um abraço, Nível. Um abraço, Edu, Virgínia. E até a próxima, né, Virgínia? Com Ponto a Ponto, que encerra agora. E a gente volta amanhã com mais um. Encerramos o painel do Porto. E amanhã, Ponto a Ponto, ao vivo pela Rádio Star News, nesse novo formato aqui. Eu não sei, vai ser assim de novo amanhã, Virgínia? Olha aí, então, para você, em várias imagens, em várias compactações de imagem, muitas novidades aí para você. Lembrando mais uma vez, hoje é o Dia Internacional da Propaganda. Se você ainda não investiu, invista. Por exemplo, aqui na Rádio Star News, você tem 24 horas com a sua publicidade, que pode ser em áudio e vídeo, com a sua participação, colocando o seu negócio na ponta do ouvinte aqui. Seja lá, serviço, produto, o que você quiser, para levar para o seu destino final, o seu consumidor. E aí você vai vender mais e vai servir mais o seu negócio. Dia Mundial da Propaganda, um abraço para todos os publicitários. Cá ser um também eu, né? Publicitário, jornalista publicitário, para você estar conosco. Gente, ótima quarta-feira, voltamos amanhã. Tchau, Virgínia. Tchau, Nível. Tchau, Ailton. Tchau. Um abraço, hein?